como o Chico e o Henrique anteciparam, é um tema que vem, já não é mais tão novo, né? Vem sendo muito digerido, discutido, mas continua despertando aí muita curiosidade. Assim, como professor na PUC, isso é algo que vem impactando ali os professores, a gente vê alunos utilizando, foi até tema de um seminário da PUC para os professores no início do ano. No escritório também é um tema recorrente, em reuniões de sócios é um tema que sempre aparece, como utilizar, o que utilizar. O Henrique e eu, a gente dividiu essa conversa aqui em alguns tópicos e pensando também no público, né? O César, né? A nossa ideia aqui é focar essa conversa para a utilidade prática do uso de inteligência artificial pelos advogados, pelos escritórios de advocacia. E eu acho até que eu vou começar já o primeiro tópico, que já coloca isso gerando aí do que eu estou falando, que é o que eu acho que é o que mais pode interessar os advogados e os escritórios, que é o panorama geral das atuais capacidades tecnológicas, né? Onde a gente está agora. E eu queria convidar o Léo Tocco, como especialista nesse tema, para ele explicar um pouco para a gente quais são as principais ferramentas de inteligência artificial hoje que são utilizadas pelos escritórios e pelos advogados, departamentos jurídicos também de empresas, e também quais são as melhores práticas que ele está observando, assim, quais são os programas e as utilidades mais úteis que ele tem visto nesses últimos tempos. Não é algo tão novo assim, né? Mas tem muita coisa acontecendo. Beleza. Pessoal, um prazer estar com vocês. E esse tema de inteligência artificial, eu acho que o Júlio falou muito bem ali. Acho que todo mundo já utiliza, mas o ponto é como é que a gente utiliza no dia a dia, na prática jurídica, para gerar contestação, extração de dados, revisão de peças e assim vai. Eu acho que esse que é o grande ponto. E o ChatGPT e o Claude, que são as duas IAs que estão competindo ali como líderes, hoje a gente é um bombardeado todos os dias com IAs diferentes, possibilidades diferentes, e isso eu costumo dizer que é um dos problemas. Eu sugiro a gente focar na mais inteligente ou as mais inteligentes para utilizar. Essas IAs elas já estão prontas para serem utilizadas pelos advogados para trabalhar de novo na prática jurídica, criando contestação, extraindo dados de processo, de sentença, o que for, revisão de peças. Hoje em dia, o ChatGPT já consegue fazer, inclusive, uma busca simples de jurisprudência, que é algo que ele não conseguia fazer há algumas semanas atrás. Então, a evolução está sendo bastante grande. Em relação às IAs, eu gosto de focar em poucas, mas que cubram a atividade do advogado, até porque eu acho que tem duas coisas. A gente tem que pensar que hoje a gente precisa municiar os escritórios e os advogados dos escritórios com uns assistentes, né? Ou seja, pensar na IA como um assistente ali, um ajudante do advogado, da equipe jurídica. E também tem a questão de agentes, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, que aí é uma outra revolução que vai acontecer. Então, eu diria que 60% a 70% do dia a dia do trabalho do advogado, de um escritório, a gente consegue resolver com o chat GPT ou com o cloud da Anthropic, que são os dois mais inteligentes e mais preparados para o dia a dia. Depois, se você faz muita análise de peças jurídicas, existe, por exemplo, o Notebook LM, que é uma inteligência artificial do Google, que ele é muito bom para extrair dados ali, fazer a linha do tempo, e aí é bastante utilizado, a gente utiliza. E depois existem algumas outras IAs, como, por exemplo, transcrição de reuniões online. Hoje em dia, eu, por exemplo, já não faço mais reunião sem ter o meu assistente ali. Inclusive, se você não for na reunião, ele vai estar na reunião por você e depois vai dizer o que aconteceu, vai trazer os resumos e assim vai. E depois tem outras IAs ali mais específicas para criar imagem ou algumas coisas assim, mas eu diria só para a gente dar espaço para as outras pessoas, que 3, 4 IAs ali são, acho que, do dia a dia, que resolvem 90 e tantos por cento dos advogados, né? É, Enquanto a Isabela, Isabela e Felipe, Felipe não querem tem complementar. algum comentário? Felipe, com a experiência dele, tem observado alguma utilidade prática no escritório? Acho que a Isabela ia falar alguma coisa, eu vou deixar, por favor, ladies first.
Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Não, eu ia comentar, na verdade, em relação ao que o Léo Tocco falou, que eu estava, quando vocês fizeram um convite, eu estava dando uma olhada nos slides que eu tinha de uma aula que eu e outros professores, a gente preparou em 2017 do AB2L. Não sei se vocês já ouviram falar da AB2L, que é uma associação brasileira de latex. E aí eles separavam em diversos tópicos, né? As latex que existiam na época, e eram pouquíssimas, assim, era pouco populado o quadro. E hoje em dia, se a gente vê, assim, o painel, ele é altamente popular, então a gente começa a ver que tem uma grande proliferação de latex, de startups, né, jurídicas, que visam oferecer esse serviço. E aí eu queria, na verdade, fazer uma provocação também, porque você focou muito em área generativa, mas também tem essas startups que são muito interessantes, né? Para fins de jurimetria, para elaboração de documentos, tem startups, por exemplo, também que para determinados tipos de ação, você pode enviar, né, o seu problema, muito comum em extravio de bagagem, atraso de voo, e elas ajuizam a ação sozinha para vocês, então, para os clientes delas, mas, enfim, mas para escritórios também eu apontaria aqui, aí tem uma plataforma que eu gosto muito, que eu uso, que chama Inspira, vocês também já ouviram falar, mas é como se fosse um grande repositório de todas as jurisprudências de diferentes tribunais, tanto estaduais como federais e tribunais superiores, que eu acho bastante interessante. Então, ao invés de você fazer pesquisa, né, em cada um dos tribunais, você faz a sua pesquisa ali e aí aplica diversos filtros e ela retorna isso muito facilmente. Então, eu destacaria que também não advogo faz um tempo, trabalho mais na área de pesquisa, mas eu, na minha área de pesquisa, eu utilizo bastante, acho que seria bastante proveitoso para os escritórios também. Obrigado, Isabela. Felipe, Obrigado, Júlio. Primeiro, obrigado pelo convite, Henrique, Júlio, Chico. Prazer estar aqui de novo com vocês. O Léo até que começou assim simpático, achei que ele já fosse começar mais provocativo, com provocações maiores. Vou fazer eu essa parte, então, que acho que não faz muito sentido a gente ficar batendo na mesma tecla. E, particularmente, acho que a revolução de inteligência artificial que a gente começa a ver vai ser algo muito parecido com várias revoluções tecnológicas que a gente passou na advocacia, seja de trocar a máquina de escrever pelo computador, de se adaptar a usar o Word, de começar a usar processo eletrônico. Vocês devem lembrar da época que a gente mandava estagiário, que já era uma evolução tecnológica, com máquina de tirar foto no fórum para pegar o processo físico, abrir a página lá e tirar a foto dos andamentos para depois trazer de volta, para baixar aquelas fotos, para ver o que tinha acontecido, para escrever no papelzinho. Tudo isso é um negócio do passado, né? Se você for pensar, hoje em dia ninguém mais faz isso, processo já é eletrônico, mas mesmo se ainda tiver um processo físico em algum lugar, hoje você consegue tirar uma foto desse processo e pedir para uma inteligência artificial transcrever todas as informações que estão naquela foto. Acho que tem uma série de possibilidades aqui para a gente utilizar e pensar no dia a dia na advocacia. O Léo falou de algumas delas. Eu vou falar de uma que talvez seja trivial, mas é fundamental para a gente. É pedir para uma solução de inteligência artificial revisar o seu texto, nem que seja para revisar a parte de português. É você saber que depois que você terminou uma peça, você pode pedir para alguém de fora que vai estar super treinado, que provavelmente vai conseguir identificar coisas que nem você identificou, porque você que escreveu aquela peça, aquele documento, aquele contrato. Às vezes você lê 15 vezes o mesmo documento e passa um typo, passa uma vírgula, passa alguma coisa. Você vai ter alguém para poder servir como um assistente, sem ter um custo gigantesco de repente ter um estagiário, um revisor de texto. Isso é um negócio básico que você consegue fazer hoje, todo santo dia. Não precisa de muita complexidade, nem de muita sofisticação. Acho que é algo que a gente já pode incorporar que facilita. O Léo até falou quando a gente estava planejando o evento sobre escrever e-mails. Acho que depois ele vai tocar um pouco nisso, né? Você pode pedir muito bem para a inteligência artificial escrever um e-mail para você. É claro que você vai revisar depois, você vai olhar depois. E aqui, vamos lá, tem muita gente que eu sei que já trabalha com isso, já está aqui, já falou esse tema várias vezes. Vejo aqui Renato Opsblum, Hélio Moraes, muita gente que fala disso constantemente. Então, não estou falando novidade para grande parte das pessoas, mas acho que isso é uma realidade que a gente precisa encarar de frente. Não adianta também a gente fechar os olhos e achar que isso não vai mudar as nossas vidas. Eu sei que ao longo dos últimos anos a gente viu várias tecnologias que às vezes surgiram meio como hype. O Henrique bem falou, né, do metaverso, que meio que surgiu, foi aquela hype agora. O próprio Facebook mudou de nome, virou Meta, para tentar incorporar toda essa ideia de metaverso. Esse negócio não vingou, mas nada impede que não vingue no futuro. Talvez não tenha vingado ainda porque a tecnologia é muito cara. Você vai comprar aquele Apple Vision Pro, um negócio desse tamanho aqui. Se um dia virar meramente esse meu óculos e a partir daqui a gente conseguir entrar no metaverso, talvez a gente tenha uma adaptação e um uso cada vez maior.
Enfim, vocês já perceberam que eu falo muito, né? Então eu vou parar de falar porque a gente tem outras perguntas aqui, mas acho que inteligência artificial traz efetivamente uma revolução nas nossas vidas e que a gente vai precisar olhar. É óbvio que cada escritório, cada advogado vai olhar com cautela, vai olhar na medida em que achar necessário, mas não tem como a gente fechar os olhos para algo que está batendo na porta. A gente vai falar depois de várias, né, complexidades, várias dificuldades até jurídicas, o que que a gente pode ter de precauções. Mas, enfim, acho que esse é um tema super importante. Obrigado a todos que estão participando. Prazer estar aqui. Passo a bola de volta aí, Júlio, Henrique. Júlio, eu queria pegar esse Olha, gancho tanto da Isa como do Felipe, porque a gente falou das IAs que a gente deve estar utilizando, mas como é que a gente deve estar utilizando essas IAs, né? E aí tem duas maneiras básicas que a gente pode estar utilizando, é criando o que a gente chama de prompt, que é a maneira que você conversa com ela, e sim existe uma maneira ideal, sim existe uma receita de bolo para você conseguir efetivamente extrair os dados, né? E a outra são os assistentes, que é como se fossem automações, como se fossem robozinhos ali que você cria para o teu dia a dia. E aí, pegando o ponto que a Isabela falou das startups e tal, hoje em dia o que você consegue fazer é criar tecnologia para o teu escritório ou para você como profissional de maneira individual, ou seja, quando você cria um prompt detalhado, que é uma conversa com ele, ou seja, você fala para ele, atue como, por exemplo, um advogado trabalhista especialista em revisão de peças, por exemplo, e aí entra nos detalhes, você está personalizando, e aí você pode transformar isso num assistente, num robozinho que vai trabalhar com você, e você está criando isso personalizado para o teu escritório ou para você mesmo. Então, hoje em dia, o que eu digo é que o mínimo que a gente precisa estar utilizando é ter vários assistentes trabalhando com a gente, seja de forma individual como advogado, ou no escritório. Isso é o básico, porque tem muito mais coisas acima. E aí, só para fechar com o gancho da Isabela, porque hoje a gente consegue criar essa tecnologia. E até a gente fala, cada vez que o chat GPT, a gente usa muito o chat GPT porque é uma das mais inteligentes, o primeiro que lançou, sempre quando ele lança uma funcionalidade nova, e eles lançam quase 2, 3 por semana, ele mata um monte de startup que estava montando alguma coisa ali, e ele vai lá e possibilita isso para o usuário final, para qualquer pessoa. Então, eu acho que e eu estou falando isso focando porque talvez todo mundo diz, não, eu já utilizo inteligência artificial, já utilizo o ChatGPT, mas você já utiliza para conseguir revisar uma peça, para fazer uma contestação, para fazer um memorial final, para fazer o que o Chico ali falou, de que já tecnicamente é possível fazer um voto ali e assim vai. Esse que é o ponto. É aí que você vai trazer a eficiência, é aí que você vai trazer a diferenciação e tal. quando você diz que tem uma receita de bolo para extrair as informações, pegando o gancho do que você começou falando, o que você quis dizer com isso? É uma forma, existe um certo treinamento de como conversar com o chat GPT e outras inteligências para extrair da melhor forma possível as informações, é isso? Existe. Por exemplo, eu vou falar bem por alto, até se alguém por acaso tiver com o chat GPT aberto, pode até digitar o que eu vou falar. Mas a primeira coisa é dar um papel para ele. E tudo isso fala, por exemplo, atue como advogado trabalhista especialista em revisão de peças, por exemplo. Mas você fala, que besteira, dá um papel para ele. Mas isso já está comprovado por papers, inclusive, de que quando você dá um papel, você está acessando áreas específicas lá, digamos assim, do cérebro do ChatGPT, e você está forçando ele buscar temas que ele leu relacionado a isso. Você pode testar, faz uma pergunta assim, pede para ele revisar uma peça e pede, por exemplo, para ele assumir um papel. Eu vou falar rapidamente, só para não gastar muito tempo aqui, quais são a receita de bolo simples ali, e depois tem aulas abertas. Primeiro é assumir o papel e falar o contexto que ele está. Segundo, falar o objetivo, ou seja, seguir nessa questão de revisão de tema. Então, o teu objetivo é revisar a peça jurídica e tal. Depois é você falar como ele vai fazer. Comece revisando a parte ortográfica e depois a parte do processo civil, alguma coisa assim. Né? E final, a saída, se você quiser que ele saia em formato de tabela e assim vai. Então, eu posso dizer que hoje eu tenho prompts, ou seja, conversas aí com o ChatGPT que eu tenho uma que tem 2, 3 linhas, tem uma que eu tenho 2, 3 páginas, e eu sempre sigo essa receita, e até depois, quem quiser, não sei se alguém já utilizou, eu tenho mais de 60 assistentes liberados de forma gratuita aí na internet,
ou milhares de advogados utilizando, todos eles seguem essa receita de bolo para que eles deem resultado, né? Isso é uma receita geral. Algum participante tem alguma dúvida relacionada a esse tema? Senão a gente vai seguir para um próximo tópico que o Henrique vai levantar aqui. Dúvidas difíceis vocês mandem para o Léo, para a Isabela, tá? Do meu lado, só dúvidas fáceis, por favor. Vamos seguir então, Henrique? Opa, desculpa, estava falando mudo. Não, beleza, sem prejuízo de depois fazer, né, qualquer hora aí, mesmo voltando nos tópicos, não tem problema. Mas partindo aqui para o. Falando, aliás, pegando um gancho, aqui no escritório a gente tem, Léo, um assistente, está recém-inaugurado aqui, não sei se eu devo falar o nome, se eu posso ou não, mas enfim, para contratos que parece que é bem promissor. Então, ele usa a inteligência artificial e ajuda na elaboração e revisão de contratos, que para minha área especialmente é muito importante. A gente ainda está testando aqui no dia a dia, mas o negócio parece ser bom, porque você usa, obviamente, a base de dados do próprio escritório e puxa cláusulas, você dá os prompts lá, eu quero uma cláusula assim, assado, não sei o que, ele pega dessa base de dados toda, que é enorme, e te dá opções, e isso facilita. Obviamente, não substitui de forma alguma o trabalho aqui do advogado na elaboração de contratos. Mas a pergunta que eu ia fazer... desculpa, você quer comentar? Que estão tantos temas aí. Só para puxar esse tema, uma coisa que eu vejo muito com os escritórios, e você falou ali, não esperem, o que eu sugiro não, vou montar o meu sistema do zero, ou ele precisa ter todos os meus dados para ter resultado. Ele precisa de muito menos resultados do teu escritório do que você acha, porque ele tem o conhecimento do mundo inteiro e de tudo que ele já leu. É claro que você pode personalizar algumas coisas e ele vai ter um resultado melhor, mas, de novo, para extrair dado, para revisar petição, para criar e-mail. Hoje, por exemplo, eu não crio mais e-mails, eu dou o contexto, ele escreve um e-mail, porque ele já escreve melhor que a gente. Então, eu vejo muitos escritórios, não, eu vou esperar para montar o meu, quero só quando tiver os meus dados. Cara, já está pronto. E as plataformas, cada vez mais, elas estão ficando o que a gente chama de user-friendly, prontas para os usuários utilizarem. Então, não esperem muito, porque já está acontecendo isso. Tá? Desculpe por essa interrupção aí. Não, imagina. É isso mesmo. Eu, às vezes, que eu tentei ver um texto muito formal, assim, mas eu sei que até isso você pode também direcionar ele, né? Às vezes, um prezado, uma coisa assim, hoje em dia, que você não usa sempre, mas eu sei que você pode também modular. Mas eu ia falar, quer dizer, você falou de usos, práticas e tal, eu queria jogar um pouco para o outro lado, de como é que a gente equilibra aí esses benefícios todos com os riscos, né? Com os problemas que a IA pode causar, seja os erros, né? Alucinações, tal do viés algorítmico, se puderem até explicar o que é isso, entre outros. Então, queria que vocês pudessem falar um pouquinho disso. Acho que Isa ou Felipe aí podem começar, eu vou só complementar, porque eles são os... Pode começar, Felipe. Vamos lá, bom, se eu começar, acho que vai uma hora, porque eu acho que tem vários riscos no radar e tem vários riscos que acho que são relevantes. O primeiro, que é muito da minha área, né, que todo mundo fala, um risco de proteção de dados. O que eu vou colocar eventualmente no prompt? Vou colocar algum documento de um cliente meu, vou colocar alguma informação confidencial. Acho que essa é a maior preocupação dos advogados e dos escritórios. E daí, um primeiro ponto para a gente diferenciar é que existem sistemas de inteligência artificial que você consegue fazer uma opção para que os dados que você coloque lá não sejam utilizados para treinamento para melhorar o modelo. Daí tem uma discussão assim, se as empresas efetivamente respeitam a escolha que você diz lá e não quero que os meus dados sejam utilizados, são outros 500, acho que não vale entrar nesse ponto aqui, mas ainda assim, hoje, grande parte das grandes plataformas, se você entrar lá no ChatGPT, tem uma opção nas configurações que você pode dizer que não quero que os meus dados sejam utilizados para melhorar o modelo, eles até colocam uma frase bonitinha, assim, você quer ajudar a melhorar o modelo para todo mundo, bababá, é um negócio que via de regra vem pré-ativado, você pode ir lá e dizer não quero,
E a partir de então, a expectativa é que as informações que você vai colocar lá no seu prompt, no input, elas não vão ser utilizadas nem pelo ChatGPT, nem por terceiros, não para treinamento da base, e isso não vai ser disponibilizado em tese para qualquer outra pessoa. Leia se a gente não teria um problema de confidencialidade. É claro que a melhor prática e recomendação para escritórios é sempre tentar evitar colocar dados pessoais no prompt. Então, no lugar de você colocar um contrato lá com as informações das partes, você pode, de repente, antecipadamente tirar as informações das partes e colocar só a parte relevante do contrato que você quer ajuda, seja para revisar, seja para pensar em estratégias de negociação, seja para avaliar se tem mais alguma coisa que a gente tem que colocar no contrato. Acho que esse é um primeiro risco relevante para a gente ter no radar, né? É um risco de meus dados estão protegidos. Daí vem uma outra parte, de você entender efetivamente quais que são as políticas de privacidade das organizações que você está eventualmente utilizando. E essa é até a gente vai falar depois disso, tem uma recomendação do Conselho Federal da OAB agora sobre o uso de inteligência artificial generativa, e isso está lá no meio da recomendação, de que o advogado deve ler as políticas de privacidade, os avisos de privacidade, entender o que é feito com aqueles dados que eventualmente são inseridos lá, mas acho que esse tem um primeiro risco. Um segundo risco que todo mundo já ouviu falar é o risco de erros, é o risco da alucinação da inteligência artificial ou de ela trazer algumas informações que não são super atualizadas. Se pegar na minha área de atuação, proteção de dados, se você colocar lá hoje no ChatGPT, e eu fiz esse teste hoje. ChatGPT tem uma empresa que está sujeita a LGPD, sofreu um incidente de segurança, quais que são as obrigações que eu tenho de acordo com a lei? Ela vai me dizer grande parte das obrigações que realmente existem. Só que ela ainda vai dizer, num primeiro prompt, a depender do caso, e caso você não seja super específico, que o prazo para comunicar um incidente de segurança é um prazo razoável que ainda não foi definido pela NPD. Essa informação não é uma informação atualizada. Se você provocá-la e falar assim, o regulamento de comunicação de incidente de segurança, ela vai lá e pesquisa na internet e vai achar no site da NPD esse regulamento e vai dizer que o prazo é de um prazo de 3 dias. Para quem não sabe, a NPD regulamentou esse prazo, hoje em dia é um prazo de 3 dias, na legislação consta só um prazo razoável. Então, tem esse risco de a gente ter informações equivocadas, informações que ou não estão atualizadas, ou informações que foram criadas mesmo da cabeça do sistema e que vai te trazer uma jurisprudência lá que não existe. Mas, enfim, acho que para esse risco, vale um disclaimer fundamental em qualquer cenário, que é você revisar aquilo que está sendo gerado. Acho que a preocupação maior é a gente não adotar essas respostas como respostas certas de partida. E aqui até traz um aspecto fundamental da nossa profissão ainda. Você vai precisar de alguém que entenda do assunto para revisar. Porque se você pegar alguém que não entende de proteção de dados, essa primeira resposta que o ChatGPT me deu é uma resposta boa, tá? É uma resposta que diz que eu tenho que comunicar NPD, eu tenho que comunicar os titulares, eu tenho que criar uma documentação, ela me dá um passo a passo. Ela não é uma resposta ruim. Se você não conhece muito do tema, você vai dizer, pô, isso aqui parece razoável, parece uma resposta adequada. Se você conhece mais do tema, você consegue revisar e olhar quais que são os pontos que eventualmente precisam de alguns ajustes. Acho que esse vai ser uma parte do nosso papel. É incorporar a inteligência artificial para trazer ali uma agilidade no processo, trazer até opiniões, ideias que de repente a gente não pensou. ChatGPT é ótimo, o Claude também, para fazer discussão de contrapontos. Então, você traz um ponto e diz assim, qual que é o contraponto disso aqui? Me fala o que de repente a outra parte vai falar. Eu fiz uma petição inicial, me fala quais que vão ser os argumentos que vão ser levantados pela outra parte em contestação que você acha que são argumentos aqui possíveis nesse cenário. Isso é ótimo, isso é um negócio que a gente faz todo santo dia, né? Um advogado é muito advogado do diabo no sentido de que você vai lá e vai fazer uma peça e vai pensar o que o outro lado vai rebater posteriormente. Então, isso já dá para ter uma ajuda relevante. Enfim, de novo, né? Falei demais. Isabela, fica à vontade. Acho que você falou, acho que as coisas que são mais importantes, né, no dia a dia, de quando você usa o chat GPT, que é você sempre confirmar essas informações e também em relação, não apenas dos dados pessoais, né, mas de dados sensíveis do negócio, justamente porque como os prompts, as informações que são inseridas são depois utilizadas para treinamento, eventualmente uma informação sensível de negócio que tenha sido colocada por lá possa ser utilizada. E aí também a gente nunca sabe exatamente como que ela vai ser utilizada para treinamento. Lá na PUC a gente queria até fazer um teste, que era uma historinha falsa, um caso, assim, e todo dia, sei lá, a cada 1 hora escrever isso no prompt para ver se eventualmente, depois de um tempo, se a gente pesquisasse sobre aquela história, isso retornasse. Mas, obviamente, a gente não sabe de quanto em quanto tempo aquele modelo seria treinado, a gente achou que metodologicamente não fazia muito sentido. Mas fato é que é um risco.
Outro dia estavam comentando comigo que alguém colocou o código de uma empresa e aí tinha uma linha do código que revelava a chave de acesso a um outro código. E aí, por que isso foi inserido no prompt, alguns hackers, não sei exatamente como, eles descobriram e eventualmente conseguiram acessar alguma coisa que não deveria ser acessada. Mas só para fazer um gancho, então, para contribuir, eu acho que o Henrique comentou que seriam esses vieses algorítmicos, né? Como a gente sabe, esses modelos de IA generativa, eles utilizam grandes bases de dados, qualquer IA, na verdade, né? E esses dados, muitas vezes, contêm vieses, então, certas tendências. Então, a gente fala muito em vieses ou decisões discriminatórias, né? Que é muito comum que os dados que sejam utilizados contenham, na verdade, eles apenas replicam o que a gente vê na cultura, na sociedade, então é muito comum que eles tragam determinadas tendências e vieses que já são reproduzidos no mundo real, né, no mundo digital. Então, um exemplo de viés algorítmico, a gente poderia, pensando aqui na IA generativa, seria você fazer algum tipo de pergunta. Então, um exemplo, não é exatamente um viés, mas é uma correção que foi feita. É, na verdade, é um podcast da Caitlin e da Ana Frazão que elas perguntaram qual era a história do descobrimento do Brasil. E aí a resposta tinha sido que tinha sido descoberto Pedro Álvares Cabral, tal, os portugueses, mas que já existiam índios aqui. E que, portanto, não se poderia dizer que o Brasil teria sido descoberto pelos portugueses. Então, isso já é, de certa forma, uma certa correção do que, eventualmente, né, uma leitura mais europeia e europeia, né, da história do descobrimento do Brasil. Então, isso poderia ser... assim, pegando esse exemplo, a gente poderia pensar em outros vieses, né, outras formas de contar histórias que poderiam ser reproduzidas, tanto aqui pensando nos modelos generativos, mas qualquer, enfim, previsão, decisão feita por modelos de IA. Legal. Deixa eu só aproveitar e reforçar um ponto que o Felipe falou ali, que eu acho que é super importante. O ChatGPT, se você não configurou, ele, por padrão, sim está coletando os teus dados. Não sei se todo mundo já... Você tem que entrar lá no ChatGPT, numa configuração específica de controle de dados e desmarcar a opção. E aí esse é um ponto interessante que às vezes eu falo para os alunos que, na minha cabeça, eu não sou especialista nisso, parece que as empresas hoje, porque a coleta de dados é tão importante, elas começam por padrão coletando o teu dado, e não é só o ChatGPT, o LinkedIn parece que está coletando os dados, e se você começar o Instagram, eu sei que teve uma questão, eu acho que voltou atrás, então as empresas hoje em dia, por padrão, estão coletando os seus dados, e você, como usuário final, que encontra a maneira de achar onde é que é essa configuração para ele não coletar os dados, né? E até eu sugiro, sobretudo para escritórios, quando a gente está implementando, a gente utilizar uma versão acima do ChatGPT Plus, que é o de $20, que é o ChatGPT Team, que é o ChatGPT corporativo, que ele tem uma camada a mais de segurança e algumas outras vantagens corporativas, né? Mas só para reforçar que sim, ele começa por padrão coletando os dados aí de todo mundo. Posso fazer um adendo, que é o que o Léo falou? Também uma forma, Léo, que eu não sei se é uma prática dos escritórios, ao invés de você usar, mas aí exige um certo know-how aí técnico, né? Mas o que a gente faz aqui na PUC, a gente baixa alguns modelos gratuitos. E aí, como eles ficam armazenados localmente, eles não ficam em nuvem, não tem esse compartilhamento de dados. Então, isso é uma forma de você garantir que as informações que você está colocando ali no seu modelo de IA, da IA generativa, não está sendo compartilhado com a empresa. Mas isso exige uma certa configuração, né? Não é exatamente tão simples quanto um ChatGPT que está ali pronto, mas isso, para quem tem uma preocupação muito grande, seria uma solução, usar esses modelos locais e não conectados em nuvem. Em grande parte das soluções assim corporativas, mais focadas até no nosso mercado, então se você olhar a Microsoft Copilot, um dos motes da solução é justamente que você vai ter instâncias separadas para que os seus dados, eles até sirvam para treinar o seu modelo específico e tem uma certa customização, mas não o modelo como um todo. Então, não que terceiros consigam utilizar os seus dados.
E quando a gente pensa assim de usar os nossos dados para treinar esses modelos customizados, acho que é aí que está o grande tchan do negócio para os escritórios. Então, é você pegar realmente a sua base de dados que a gente está falando, dos seus contratos, as suas minutas de contratos, aquele trabalho histórico que foi feito, tudo aquilo que hoje a gente tem, que você procura lá no seu servidor. Ah, qual que é o contrato que eu fiz ano passado, que foi um baita contrato, deixa eu achar ele aqui de novo para utilizar. Isso é o que é o mais interessante, acho que, para a nossa prática, é utilizar aquilo que a gente já fez, que existe, assim, uma base de conhecimento do próprio escritório. Se você imaginar, acho que o Júlio estava comentando na reunião que a gente fez em antecipação ao evento, que no escritório dele, acho que a biblioteca é toda digital, ou os livros são todos digitalizados. Se você pensar numa biblioteca toda digitalizada, que você consegue utilizar isso como base de conhecimento, no lugar de você ir lá na biblioteca e começar a procurar o livro, você vai mandar um prompt lá, quais que são os livros que falam sobre a tese A, B ou C, quais que são as doutrinas relevantes, aqui que vai pesquisar dentro da sua base de conhecimento. Acho que isso é o mais relevante, assim, para nós. É claro que usar o ChatGPT como um todo e todas as possibilidades que a gente tem hoje, seja de pegar um assistente que vai entrar numa reunião, um Firefly, e vai acompanhar ali o que está sendo dito para depois fazer bullet points do que você tem que fazer, quais que são as suas tarefas, quais que são as tarefas de terceiros. Tem uma série de soluções relevantes para a nossa prática, mas acho que para estruturas que querem investir em uma solução, tem que ser uma solução que você consiga ter instâncias separadas, que os seus dados, de repente, sejam utilizados para treinar um modelo customizado ou para trazer soluções customizadas, e ao mesmo tempo que terceiros não consigam acessar essa informação. Que, embora a gente queira pegar a nossa base de conhecimento das nossas minutas de contrato, claramente nenhum de nós aqui quer que os nossos concorrentes peguem as nossas bases de conhecimento de minutas de contratos. Perfeito. Legal. Vamos para a próxima? Pode falar, Henrique. Não, ia justamente sugerir que a gente seguisse aqui para o. Se alguém tiver alguma dúvida, enfim, tem algum ponto, aproveitar aqui os participantes. Acho que o outro ponto também que a gente combinou aqui também pode ter bastante conversa, né? Que é falar sobre a regulação da inteligência artificial, né? E aí eu queria perguntar já iniciando com a Isabela, né? Como que ela vê o impacto do projeto de lei 2338 sobre a inteligência artificial no Brasil, e a sua interação com outras normas estrangeiras. Tem também uma recente recomendação da OAB. Queria que ela falasse um pouquinho sobre como ela enxerga isso. Sim, então o PL, só contar um pouquinho do histórico, né? O PL 2338 ele nasce, na realidade, como uma resposta de alguns PLs que tinham sido apresentados no Congresso, PL 21 de 2020, esqueci o número do outro, mas são PLs que eram muito principiológicos, né? Na realidade, eles não tinham uma preocupação em prever um modelo de governança mais sólido, imposição de sanções, de direitos e de obrigações. Então, em resposta a alguns projetos de lei que tinham sido apresentados, foi constituída uma comissão, a CEJUSB, a Comissão de Juristas Brasileiros, para então discutir, na verdade, propor um substitutivo para esses PLs que tinham sido apresentados. Essa comissão composta de juristas, né? Foi um trabalho que durou um ano. Eles fizeram vários congressos internacionais, nacionais sobre o tema, fizeram audiências públicas sobre temas que eles entendiam como relevantes. E, ao final, eles apresentaram essa proposta, um projeto de lei, que, na realidade, por conta da sua consistência, da sua robustez, do trabalho, né, que foi elaborado por eles, o Rodrigo Pacheco resolveu, então, ao invés de apresentar como substitutivo, apresentar como um projeto de lei autônomo. E, na verdade, embora existam, né, vários PLs que estejam apensos a ele, várias emendas tinham sido propostas, ele, né, tem várias opções que a gente poderia escolher. Esse tem sido considerado como o PL mais importante de IA, e provavelmente, se a gente tiver um marco legal de inteligência artificial, provavelmente a base para a gente iniciar essa regulação vai ser esse PL 2338. Então, é muito curioso que até mesmo quando as pessoas falam, né, sobre esse PL, é quase como se já fosse uma lei, mas, na verdade, é um projeto de lei que está em tramitação. Alguns anúncios de que ele seria promulgado, né, até novembro desse ano, mas por motivos, interesses políticos e também por conta da sensibilidade mesmo do assunto, ele foi prorrogado e ainda está em discussão. Então, ele é um PL que é muito inspirado no AI Act, que é uma norma da União Europeia,
E a estrutura é bem parecida, né? O PL 2338, ele é um PL que é baseado em riscos e em direitos. Então, quanto mais riscos um IA apresenta, mais direitos devem ser garantidos e mais obrigações o desenvolvedor, o fornecedor daquela tecnologia tem que observar. Então, no nosso PL, assim como no AI Act, tem usos da tecnologia, e aí isso é importante reforçar, né? Esse PL, ele, na realidade, não regula exatamente a tecnologia, mas os usos que são feitos dessa tecnologia, porque o PL entende que é importante a gente garantir a proteção de determinados direitos, né? E alguns usos que são feitos da tecnologia podem afetar principalmente direitos fundamentais. E o nosso PL ele elenca IAs de risco excessivo e IAs de alto risco. As IAs de risco excessivo seriam proibidas, então não poderiam ser colocadas no mercado, e as de alto risco, elas são mais reguladas do que IAs, na realidade, nosso PL ele não usa esse termo, mas vamos dizer IAs de baixo risco, né? Então, tem uma governança que é diferenciada para IAs que não são classificadas como de alto risco, que deveriam assumir deveriam garantir direitos mais diferentes, um rol lá de direitos que deveriam ser garantidos e medidas de governança que deveriam ser adotadas e, por sua vez, as IAs consideradas de alto risco, elas são reguladas de uma maneira um pouco mais, tem um ônus maior, né? Tem medidas de governança mais robustas que devem ser adotadas, direitos também mais robustos que devem ser assegurados. E, por fim, também, só para a gente permitir, o Felipe provavelmente também quer comentar um pouquinho sobre isso, ele cria um sistema de governança, de regulação, um sistema de governança, na verdade, de governança não, mas de fiscalização que é diferente, né? Tinha uma grande discussão se deveria ser criada ou não uma autoridade reguladora para esse novo ambiente, e aí a solução que se deram foi a criação de um sistema de regulação e governança nacional, que é o CIA. Então, cada autoridade reguladora, agência reguladora do seu próprio setor é responsável por emitir, né, normas, regular a IA no seu setor, no seu mercado, e tem uma autoridade competente que é a grande coordenadora dessas diferentes agências, né? Então, é como se fosse uma governança distribuída. Que essa autoridade competente, sim, é a NPD. Porque tinha uma grande discussão também se a NPD deveria ser a autoridade responsável, mas, enfim, ela se entendeu que ela não seria competente para tratar de todos os usos de IA, né? Na realidade, ela é uma agência reguladora no contexto de dados pessoais. E aí, então, vou permitir que os outros palestrantes possam participar um pouquinho dessa discussão. Rapidamente, tem uma resolução do CNJ também que regula o uso de IA no Poder Judiciário, e basicamente existe, por fim, um grande vácuo legislativo, né? Na verdade, tem esse PL, tem no Poder Judiciário uma resolução, tem essa orientação da OAB, talvez se o Felipe quiser comentar um pouquinho mais, mas não existe assim, uma lei ampla, né? Claro que existem todas as outras leis que se aplicam, né? Defesa do consumidor, Código Civil e tantas outras. Marco Civil da Internet. Mas só para a gente começar a conversa, eu passo para o Felipe, senão... Eu ia perguntar também se Felipe, eles são a quer continuar? favor de ter uma lei, né? Porque não necessariamente ter uma lei é o melhor caminho, ou sim, ou depende da lei também. Mas a dúvida é se não engessa algo que está não tão no início, mas ainda no início. O que poderia demandar uma regulação aí, né? Assim, na verdade, eu acho que a pergunta não é exatamente se devemos ou não regular, eu acho que a resposta a gente deve, eu acho que o que está em discussão é qual o melhor modelo regulatório. Então, tem uma tendência mundial, União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido também está propondo, Brasil. Talvez a grande crítica que a gente possa fazer é o modelo que a gente está adotando, que é muito similar com a União Europeia, até por conta, né, da similaridade das nossas tradições. Mas... Perdão, Isa, termina. Vai lá. Não, era isso que eu queria falar. Eu queria dar uma opinião, eu não sou advogado, né, sou de tecnologia, e na visão de tecnologia, eu acho preocupante a gente copiar ou se basear na lei europeia. Eu moro na Europa, mas a Europa está em crise existencial por vários pontos, e essa questão da lei, da regulação de IA, tem sido uma fuga de tanto startups como de tecnologia para os Estados Unidos, que tem uma regulação mais branda. Eu acho que sim, deve existir uma regulação por alguns temas básicos, por exemplo, a surveillance de pessoas e alguns temas que, cara, todo mundo concorda. Aí eu acho que mais essa questão da regulamentação é complexa tanto de implementar como de medir,
E para a gente ter uma ideia de como a Europa não está nem ela alinhada, a gente tem, por exemplo, a França, ela criou um campeão de inteligência artificial, que hoje os países estão promovendo. Eu acho que o Brasil deveria fazer, e não tenho visto, que chama-se Mistral, que ele não segue essa lei. Ele tem algumas brechas que ele coloca ali. Então, eu acho que o Brasil, e quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de eficiência, e se a gente começar a regular demais, a gente potencialmente limita um pouco a questão de eficiência. Então, eu acho que é bastante preocupante se a gente vai ter uma lei protecionista demais, porque, de novo, nem a Europa está de acordo, estou falando da equipe de tecnologia e desses temas. Então, é meio complexo aí, por aí. E do meu lado, assim, o que eu acho que de repente vale acrescentar, se você que está aqui até agora não achou nada do que a gente falou interessante, o que eu vou falar, eu tenho certeza que você vai achar. Vale a pena você começar a estudar inteligência artificial, especialmente o nosso projeto de lei, porque quando esse demônio for aprovado, vai surgir trabalho para caramba para advogado. Assim como surgiu muito trabalho quando a LGPD foi aprovado. É óbvio que se você já estava estudando proteção de dados, se você já estava acompanhando o projeto de lei, é muito mais chance de você conseguir trabalhos nessa área. Mas o nosso projeto de lei, a Isabela falou muito bem, ele é muito similar, não vou dizer que é um copia e cola não, porque no Brasil é sempre assim, a gente faz um copia e cola e piora as coisas. LGPD é um copia e cola do GDPR com coisas pioradas, porque o legislador foi lá e achou, por que não, dificultar um pouquinho mais. Somos um país que não tem tradição de proteção de dados, vamos pegar lá da União Europeia, que tem tradição de 50 anos, a gente pega uma lei, copia uns trechos, cola outros e coloca uma pimentinha, uma jabuticaba brasileira para tornar o negócio um pouco mais difícil. Acho que o projeto de lei de inteligência artificial é muito isso, é olhar para o AI Act, colar, copiar e colar alguns trechos e tornar o negócio ainda mais complexo, trazer várias necessidades de criar relatórios internos, de avaliação de impacto, avaliação do risco, tem uma seção toda de propriedade intelectual, tem toda uma discussão de pessoas técnicas que não são jurídicas, que diz que a lei não faz o menor sentido em aspectos técnicos, e dificilmente, assim, o legislador também está querendo conversar muito com o time técnico, né? Então, acho que tem aqui uma possibilidade muito grande de trabalho para todos nós no futuro. E vários tipos de trabalhos. Então, tenho certeza que se você não gostou de nada do que a gente falou até agora, de repente agora você se interessou e vai olhar lá o projeto de lei. Mas fora isso, acho que a Isabela já comentou muito bem, só faria um comentário final em relação ao AI Act. O Regulamento Europeu de Inteligência Artificial, assim como o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, é uma lei que tem efeitos extraterritoriais. Efeitos extraterritoriais, isso é o tipo de coisa que é sempre super discutível. Em tese, você pode ter uma empresa no Brasil que não tem base na União Europeia, mas que oferece soluções de inteligência artificial para a União Europeia, que vai ter que cumprir com o AI Act. Uma coisa é você, teoricamente, ter que cumprir com a lei. Outra coisa é um órgão regulador conseguir executar e fiscalizar esse cumprimento com a lei. A nossa legislação, a LGPD, também tem efeitos extraterritoriais. Duvido muito que a NPD consiga hoje alcançar uma empresa chinesa que não tem base no Brasil, não tem representante no Brasil, para eventualmente cobrar uma multa que seja aplicada. A execução de qualquer sanção imposta com base nos efeitos extraterritoriais é sempre complexa. Ainda assim, é bom a gente ter no radar, porque para os nossos clientes brasileiros, também é importante a gente trazer esse disclaimer, que hoje já existe um regulamento complexo, assim, obviamente, de uma complexidade maior do que qualquer lei que a gente tenha sobre esse tema ao redor do mundo, e que, em tese, precisa ser cumprido por empresas brasileiras, mesmo que não tenham subsidiária na União Europeia, mesmo que não tenham nenhuma representação local em alguns cenários. Então, acho que vale olhar para isso também. O nosso marco legal de inteligência artificial, quando aprovado, deve ter também, se mantida as redações propostas por enquanto, deve ter também um efeito extraterritorial. Vamos ver como é que isso vai ser implementado na prática. Isabela, Léo, tem algum ponto para complementar? Desculpa, boa noite. Só nesse ponto até que você Boa falou noite, Gabriel. é, boa noite a todos, até primeira colocação aqui. Só que nesse ponto de extraterritorialidade, eu vou botar um RESP que saiu ontem, eu vi na notícia do STJ, que eu não sei como é que vai ser cumprido, mas realmente foi condenada, acho que foi o Google, a retirar um vídeo e foi a determinação realmente para fora do Brasil. Ele está aplicando essa decisão, no caso, não sei como é que vai ser cumprido,
mas que saiu hoje nas notícias do STJ. Vou colocar aqui o resto, ainda vou me aprofundar também sobre o tema, e quem tiver interesse é bastante assim relevante com relação à extraterritorialidade da decisão. Deixa eu pegar aqui. Legal, Gabriel, obrigado. Mas o Obrigado. Google lá, foi porque o Google tem no Brasil, né? Acho que foi uma coisa que Mas é porque foi retirado no Brasil, mas ele continua disponível fora do Brasil o vídeo. entendi. Não sei se mais alguém quer comentar esse ponto, senão a gente pode passar aqui. A gente ia até falar né, de como garantir segurança dos dados, da privacidade, etc. Acho que o Felipe já abordou um pouco isso, né? Acho que numa fala anterior. Então, enfim, não sei se quiser complementar, obviamente, Felipe, Isabela, Léo, fiquem à vontade, mas acho que talvez voltando aqui por um pouco das ameaças, das questões dos cuidados que a gente tem que ter, a gente, né, falando muito de erros e coisas assim mais imediatas, né, no dia a dia, mas se a gente pensar um pouco mais a médio ou longo prazo, né, de como isso pode eventualmente redefinir a própria profissão, como os escritórios se estruturam. É claro que tem uma série de benefícios e para quem souber bem usar isso, mas do outro lado, né, quer dizer, um pouco que isso pode causar. Eu assim penso assim uma certa uma maior comoditização assim do trabalho, né, uma automatização de coisas que às vezes não deveriam ser necessariamente automáticas, que exigem julgamento. Advogados júniores, às vezes, eventualmente, ou sêniores, se perdendo um pouco com bobagem, usando isso demais ou usando mal, e aí, em vez de aumentar a produtividade, acabar diminuindo. Dificuldade de treinamento de advogado mais júnior, né? Porque, enfim, se a pessoa acha que vai poder ter uma resposta ali no chat GPT, que ela não precisa estudar o assunto, isso é obviamente errado e grave, mas que a gente precisa conscientizá-los disso. Enfim, uma série de outras coisas, de precificação e tudo mais, como é que isso molda para frente a profissão. Então, não necessariamente pelo lado negativo, mas não sei, se alguém quiser fazer uma projeção aí, se isso pode realmente mudar essas estruturas, funcionamento de como a gente vê hoje. Claro que isso vai depender do tipo de escritório, tipo de atuação, mas assim, generalizando um pouco a questão. Quem se arrisca aí? Eu talvez possa, vou dar uma visão um pouquinho técnica sobre o futuro, o que as empresas estão buscando de inteligência artificial, né? O grande norte de OpenAI e empresas assim é o que a gente chama de inteligência artificial geral, que é uma inteligência que ela vai ser, em um determinado momento, inteligente e autossuficiente, digamos assim, e que ela vai ter o seu autoconhecimento. Isso, antigamente, era impossível, digamos, a visão era impossível. Há algum tempo atrás, existia uma carta, inclusive, que quando vários pesquisadores descobriram que isso era possível, num certo horizonte, vários deles assinaram, acho que Elon Musk, alguns deles assinaram para parar o desenvolvimento da inteligência artificial. Não se conseguiu assinar a carta, um consenso, até porque isso já não é mais uma luta ou uma questão de empresas, é uma questão de país, né? De país que vai ter mais inteligência artificial, não só pela questão econômica, mas pela questão de empregos e assim vai. Mas que isso vai acontecer, eles estão acreditando, e aí tem pessoas que falam que vai acontecer em 1 ano, em 5 anos, em 10 anos, mas quando isso acontecer, aí tem realmente um impacto muito grande, porque basicamente você estaria acessando uma inteligência que consegue te responder em segundos e uma inteligência que conhece ou que tem resposta muito forte para tudo, e aí você precisaria de menos pessoas. E aí tem a questão, aí isso desemboca a questão da utopia, da distopia, da receita universal para todas as pessoas, que em algum momento
eu tenho tranquilidade de dizer que isso vai acontecer. A questão é discutir em que determinado tempo vai acontecer. Mas tem uma questão intermediária que já está acontecendo e que a gente já pode falar sobre ela. Quando eu falei ali que eu sugiro que o mínimo que a gente tem que estar utilizando são os assistentes ali, que basicamente são automatizações de prompts, isso já está pronto, e para quem utiliza, consegue ver que você ganha muito tempo, além de ter uma segunda, terceira visão, como o Felipe colocou ali, de te ajudar a trazer visões distintas. Isso já está pronto e já é um impacto. Existe um segundo impacto que agora está começando a ganhar um peso, que são o que a gente chama de agentes, né? Que basicamente os agentes, imagina que você chegou uma sentença, você precisa ler a sentença, extrair os dados, preparar esse detalhe para o teu cliente, decidir o que vai ser contestado ali, se vai ser um recurso e assim vai. Então, você tem 3, 4 passos para fazer. Hoje, você já consegue fazer com assistente te ajudando nesses passos, mas, basicamente, os agentes eles vão estar interligados através de uma plataforma e eles sozinhos vão receber essa sentença e vão executar os passos sem precisar de você, e você pode decidir se você quer estar no meio ali revisando alguma coisa, ou então ele vai ler, vai extrair dados, vai responder o teu cliente numa linguagem simples, vai decidir se tem que ser um embargo ou recurso e vai criar, pode até mandar se você quiser ou não. Isso já é tecnicamente possível, agora está sendo implementado, existem plataformas, então isso já é um grande impacto, né? Então, por isso que eu digo que hoje em dia os escritórios, pelo menos, têm que estar pensando em ter os assistentes para os advogados e estar pensando nessa questão de agentes, que já vai ser algo extremamente impactante, porque muda o perfil do advogado. O advogado vai precisar agora orquestrar esses agentes e não necessariamente estar habilitando cada assistente, né? Então, esse já é uma revolução palpável e eu acho que já vai colocar... Eu diria que o futuro já acontece, ou seja, só não está distribuído entre todos os escritórios e todas as pessoas, mas existem vários escritórios que já estão utilizando isso e tendo os benefícios. Se você tem o advogado, o supervisor, já estou imaginando aqui já alguém mais sênior, né? Com um monte de assistente virtual, como é que você treina as pessoas mais novas, né? Isso Isso vai vai ser ser um um grande desafio problema, tremendo. mas eu estava até pensando, eu tenho filhos adolescentes e, se você perceber, eles já não têm paciência para... Eles já acreditam que qualquer coisa que vem na inteligência artificial ou qualquer coisa é fato. Eu estou falando pelos meus filhos, e eles não têm paciência de aprender os detalhes dos temas. E aí eu fiquei pensando, tentando extrapolar isso, cara, isso não pode ser, e se são os meus filhos, provavelmente é geral. Então, o que acontece se você tenta traçar essa linha junto com a inteligência artificial? Hoje ela tem a questão da alucinação, mas isso também está sendo trabalhado, está sendo corrigido, e em determinado momento vai melhorar. A gente já consegue melhorar se eu pegar uma IA forte, um prompt forte, um contexto forte, mas eu tendo a pensar que as coisas vão ser muito mais instantâneas e elas vão ser mais reliable, vão ser mais... a Confiável. gente vai poder acreditar mais. Hoje, por exemplo, é o que eu estava falando, há 3 semanas atrás você não podia buscar uma jurisprudência no ChatGPT. Hoje, se você souber buscar, você já consegue fazer uma busca geral de jurisprudência. Então, assim, as coisas estão também melhorando a nível impressionante. Então, assim, o futuro em pouco tempo vai ser muito diferente, e eu acho que, de alguma forma, a sociedade ou as pessoas ou as crianças que estão nascendo, as coisas estão se alinhando, por mais desalinhado que a gente ache, que a gente, como pai, pelo menos, acha que as coisas estão desalinhadas, me parece que estão mais alinhadas. Eu vou dar um outro exemplo rápido. Notebook LM, se ninguém conhece, depois busca do Google, gratuito. Você coloca um processo de 300, 500, 1000 páginas, ele te dá a linha do tempo, te dá detalhes factuais ali do que você está buscando, e ainda cria um podcast que pode ser em português sobre o tema que você colocou. Então, assim, é impressionante o que já existe, né? E se a gente extrapolar, é mais impacto. Os mais novos, assim, na PUC, quando você passa um trabalho hoje, você consegue identificar claramente que as pessoas estão respondendo o trabalho via GPT, assim, é muito claro.
É que Prova eles não online sabem. também, se você aplica, assim, é impressionante, assim, você vê, inclusive os erros que são cometidos, você vê Mas lá eu que não é acho feito. ruim, Júlio. Eu acho Já estão ruim o cara não melhorando, saber usar. E é isso que eu fico. Meus filhos já estão aprendendo a usar bem. Eu acho que o eles, negócio é usar, você vai ter que usar. É igual a gente, máquina de escrever, era obrigado a usar, computador é igual, é obrigado a usar, internet. O problema é usar mal. O que eu estou treinando meus filhos, pelo menos, é que usem bem, saibam usar bem. como é que usa e aprende, né? E estuda o tema, né? E reflete sobre o tema, né? Porque a resposta vem pronta, né? Ele, assim, é o que você falou, já escreve melhor que o aluno, já escreve melhor que a gente. Então, assim, ele não precisa nem se dar o trabalho de moldar a resposta, né? Então, como é que a pessoa aprende nesse ambiente, né? Como é que ele vai se tornar um revisor no futuro, né? Alguém com análise crítica, se ele não passou pelo processo de entender essa análise crítica, né? Eu não tenho resposta, assim, isso aqui é Possivelmente vão realmente uma parar de ir para a questão. faculdade, que eles vão chegar à conclusão que não precisam aprender mais. Você Recentemente eu pode, chamei um professor convidado que extrapolando falou a isso, ideia. né? Não, não precisa mais faculdade, é. Não Não, não. precisam mais trabalhar, porque vai ser renda universal e acabou. Talvez a Exato. felicidade chegou e a gente nem sabe. Antes de avançar, eu perguntar se a Isabela ou o Felipe tem algum ponto, mas já pode deixar essa provocação, né? Onde a gente vai estar daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, ou daqui a um ano, porque assim, a impressão que a gente está avançando aí nesse tema em progressão geométrica, né? Porque o Henrique falou, né? O GPT o chat GPT tem muito pouco tempo, né? Assim, no início eu achei revolucionário ele fazer roteiro de viagem, ou, tipo, Hum. hoje você está falando em conversar como se ele fosse um especialista em determinada área, assim, isso foi muito rápido. Isabela, quem antes? Não, eu ia comentar sobre isso, né? Eu acho que o Júlio foi direto ao ponto. Acho que essa é a minha maior preocupação. Como que a gente está formando essas pessoas que estão entrando nos escritórios? E no fundo o que a gente vai ter que repensar o que que elas vão fazer a partir. Eu acho que é o que o Léo tem falado, né? É uma realidade. A gente vai utilizar essas ferramentas. Então, como que a gente vai treinar e pensar essas pessoas para usarem essas ferramentas? Quem são esses profissionais? Quais vão ser as coisas que vão ser relevantes para eles fazerem? Como que a gente pode ajudar a melhorar, ajudar eles a usar da melhor forma? Ou quais são as outras tarefas que talvez as máquinas não sejam boas, né? A gente sabe que os humanos são bons em questões morais, em questões éticas, em sensibilidades que muitas vezes para a máquina não faz o menor sentido, né? Então, a gente pode delegar para pessoas coisas que a gente considera que só pessoas humanas podem fazer. Então, é repensar exatamente como que a gente vai orientar elas a usar a tecnologia da melhor forma e alocar elas em tarefas que a gente sabe que são boas, né? Que as pessoas se destacam, que não são adequadas da gente delegar para a máquina, principalmente questões éticas e morais sensíveis. Do meu lado, eu acho que existem vários desafios e vários riscos para o futuro, né? O primeiro deles é esse que vocês bem comentaram, e acho que mais do que como é que essas pessoas vão aprender, é até que ponto os escritórios vão querer contratar essas pessoas. Porque hoje você paga US$ 20 para o ChatGPT, para assinatura mensal, e para você contratar um estagiário, um advogado júnior, você vai gastar muito mais. Você vai ficar puto que você vai receber um trabalho que é pior do que o ChatGPT e você vai ter que revisar ele por completo. Você não vai querer perder tempo, de repente, passando por uma revisão que talvez não faça mais sentido. Então, acho que mais do que meramente como é que essas pessoas vão aprender, qual que é o espaço que essas pessoas que, no começo de carreira, fazem coisas que às vezes são muito mais mecânicas, de pegar aqui um conjunto de contratos e ver se a cláusula está igual, que a inteligência artificial faz muito melhor já do que qualquer pessoa. É o que o Léo falou, e colocar lá um processo de 300 páginas e faz uma linha do tempo e ver se de repente não houve uma parte que perdeu um prazo processual. A inteligência artificial vai fazer muito melhor do que qualquer estagiário, qualquer advogado júnior. Eu acho que tem um primeiro risco relevante de como que essas pessoas vão aprender, e é uma verdade o que o Léo falou também, acho que hoje a geração mais nova não pesquisa mais no Google, pesquisa no ChatGPT. Então não vai mais ficar lá entrando em 10 sites para ver se realmente aquela informação faz sentido, ou se tem aqui outra informação em outro lugar. Vai pegar aquele output e vai tomar aquilo como verdade. Tem um segundo lado, que daí acho que é um lado interessante, ou pode trazer vários benefícios, que é o de acesso à informação. O que a gente viveu muito a revolução da internet é acesso à informação. Se antes era muito difícil para, de repente, alguém no interior pegar uma informação específica de, sei lá, seja jurídica ou seja de qualquer outra área,
Hoje, se você entrar no YouTube e colocar qualquer coisa, você aprende qualquer coisa em qualquer lugar que você esteja. Você não precisa conhecer absolutamente nada, que vai ter alguém que vai te mostrar do A ao Z, bem passinho por passinho para que você faça. Acho que a inteligência artificial também facilita isso para muita gente. Então, facilita para que, de repente, até a pessoa que queira entrar com uma ação no juizado especial não precise procurar um advogado e que tenha um resultado muito melhor, porque vai pedir lá, faça uma petição inicial de um caso de cancelamento de voo. Provavelmente vai ter um resultado muito melhor do que um advogado recém-formado ou de que um estagiário vai fazer. Isso também traz para a nossa prática uma possibilidade de ter um acesso à informação maior e de ter coisas que vão vir mais mastigadas, que obviamente a gente vai ter que revisar, vai ter que olhar se faz sentido, mas também ajuda muito a nossa vida. De repente, um advogado já formado que está querendo se especializar em proteção de dados pode fazer esse prompt que eu fiz hoje, pegar essas informações e realmente revisar e olhar se faz sentido, mas tem ali um conhecimento que já vem, em certa medida, mastigado. E o terceiro desafio, que acho que é um desafio para todos nós no futuro, é o nosso desafio de relacionamento com os nossos clientes. Porque hoje os clientes já querem que a gente use inteligência artificial. Eles só não querem pagar por isso, e eles só não querem que, eventualmente, se estiver errado, o risco seja deles e não seja nosso. Então, hoje, o cliente quer que você tenha alguma solução, porque ele quer que você seja mais ágil, ele quer que você seja mais eficiente. Quem usa a hora cobrável como um parâmetro, no futuro não sei se a hora cobrável vai ser um parâmetro que vai fazer sentido nem para a gente, porque a verdade é que se a gente começar a usar soluções de inteligência artificial, o que antes levava 5 horas para você fazer um contrato, agora você vai levar meia hora para revisar um contrato. O contrato vai vir feito ali em minutos, daí você vai revisar e vai levar meia hora, não vai ter aquelas 5 horas. Então, talvez a gente entre mais por um perfil de cobrança de um valor fixo, de um valor fechado, algo nessa linha. Só que esse valor vai ter que incorporar também os investimentos que o escritório está fazendo em soluções de inteligência artificial, que é uma coisa difícil de fazer o cliente querer pagar. Acho que a gente tem esse desafio, também o desafio de que se um dia a gente usar uma solução de inteligência artificial, que o cliente topou, consentiu, disse que queria, e tiver um erro, obviamente, os culpados sempre seremos nós, né? Sempre serão os advogados que não viram lá o negócio, não revisaram. Por mais que o cliente tenha topado, por mais que ele tenha, né, escrito lá que eu quero que você use, porque vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais ágil. Eu acho que esses são os desafios que a gente vai ter para a nossa prática, alguns deles, pelo menos, que vão desde treinar pessoas, capacitar pessoas, a efetivamente como é que a gente vai ter essa relação com os clientes. Todo cliente vai querer que a gente não use os seus dados para treinar os nossos modelos, mas daí também como é que a gente vai fazer para melhorar os nossos modelos internos. Eu acho que essas são discussões pertinentes para o nosso futuro. Eu vejo isso, cada vez, quer dizer, eventualmente o cliente chegando para o advogado já com, ó, preparei esses contratos aqui, né, com inteligência artificial, por favor, revise um bando de documentos. Isso, de fato, vai mudar muito essa dinâmica de trabalho. Tem áreas que a interação humana, né, ainda é muito grande. Eu não tenho uma certa dificuldade de ver como é que diminui. Quer dizer, uma coisa é você trabalhar ali com a máquina para ela gerar um output que é uma resposta, ou um contrato, ou uma peça, mas especialmente quando você está falando de contratos, tá bom, dali é um primeiro passo. Aí você vai mandar para outra parte, né? E aí, quer dizer, essas interações, aí cada parte vai estar lidando lá com a sua inteligência artificial, alguma hora essas pessoas têm que se falar, né? E aí eu não sei se são as máquinas falando, acho que não. E são as pessoas assistidas por máquinas, então acho que A essa máquina parte pode ainda falar também. pode Hoje em dia falar tem também. máquina que fala também. Então, você colocar lá, de repente ela vai te responder em áudio. É, É, 5 ou sobre 10 anos, né? Por enquanto ainda é o advogado que vai negociar, né? Ele pode ter a ajuda do GPT para revisar o contrato, mas é ele que vai discutir ali a cláusula de indenização, né? Qual vai ser o cap, enfim, é ele que vai discutir, né? O problema é que já não tem mais alguém embaixo de você escrevendo aquela cláusula, refletindo sobre ela. Como é que ele vai estar no futuro preparado para estar negociando aquela cláusula, assim, acho que a gente vai estar vivendo isso, me parece que num futuro muito próximo, assim, Mas isso tudo que você falou, Júlio, é possível que seja inteligência artificial, ou seja, revisando contrato, discutindo cláusula, negociando, ou seja, tecnicamente é possível. Já é É só possível, né? é uma definição se o escritório vai implementar ou não, mas
E o que a gente tem visto é que, às vezes, até legal techs começam, por exemplo, a questão de voos ali, né? Voo atrasado, o cara pega, cria uma tecnologia em cima de uma tese e cresce nessa vertente ali por utilizar a tecnologia, né? E até alguns escritórios. Então, eu acho que é muito pensar, a gente tem que redesenhar todo o conceito, ou seja, a maneira que a gente trabalha, a maneira dos escritórios trabalham, porque também é um fato que vai mudar para os escritórios, mas também empodera o autônomo, porque se o autônomo hoje, se ele utilizar alguns assistentes ou se ele criar alguns agentes, ele vai ter uma produtividade enorme. Né? E hoje, com a internet, você consegue fazer um bom marketing. Então, se você tiver umas boas teses, um bom marketing em tecnologia, você consegue atingir com uma qualidade boa clientes de porte. Tal. Então, acho que tem todo um redesenho completo aí de tudo. Empodera primeiro o próprio cliente, né? E eventual seu departamento jurídico mais enxuto. Sim, vai fazer um insourcing bem maior. Eu acredito. Exato. Talvez o cliente não faça menos porque ele precisa ter um seguro, ter alguém que Responsabilidade. a questão de responsabilidade, mas tecnicamente falando, ele poderia fazer um insourcing muito maior das atividades dele, né? Sim. Quem larga na frente aí? Quem tem a capacidade de revisão, como vocês falaram, quem tem um know-how interno, né? Biblioteca, por exemplo, e quem tem capacidade de investimento, né? É, é, é. Eu queria só complementar, é isso, acho que o papel do advogado vai ser muito do especialista, né, de fazer essa supervisão, essa revisão desses resultados. Então, e aí trazendo também um pouco para a preocupação com esse pessoal de base, né, quem são essas pessoas que a gente está formando? A gente não vai estar formando mais especialistas, já que a gente não vai estar mais utilizando, né, ou treinando ele para, enfim, vai estar treinando ele para outra finalidade, para fazer outras funções. Então, realmente tem que repensar como que a gente vai, né? Não sei, formar essas pessoas que entram nos escritórios, no departamento jurídico, as pessoas que estão saindo das faculdades. E eu também queria só complementar um outro ponto, que eu acho que a IAD é muito boa para problemas que são, ainda mais no contexto jurídico, para problemas que são simples, né? Problemas jurídicos de baixa complexidade, eu acho que problemas complexos, por exemplo, temas que são discutidos em arbitragem, eu não acho que eles sejam temas adequados para a gente tratar com inteligência artificial. Então, também fazer essa distinção, né? Exatamente quais são os temas, né, passíveis e adequados para a gente utilizar a IA. Talvez a gente não, como estou falando isso assim, talvez esse é o meu ponto, né? A gente não tem que delegar tudo para essas IAs, a gente tem que saber identificar as boas oportunidades. Só para dar um exemplo, perdão, Felipe, talvez você fosse falar, mas eu acho que para abrir um pouco a mente das possibilidades, eu tenho um filho de 16 anos que ele tem um canal Dark. Hoje em dia, canal Dark no YouTube hoje em dia que eles dizem para monetizar, que é quando as pessoas assistem o vídeo, e ele faz tudo com inteligência artificial. Ele define o tema com inteligência artificial, escreve o roteiro, usa uma outra IA para criar a imagem, uma outra IA para criar a narração, sobe o vídeo e o canal dele é em espanhol porque monetiza, porque as pessoas dos Estados Unidos, Espanha vêm e aí os anúncios são em inglês, espanhol e tal. Então assim, e eu falo sempre com ele, cuidado com o texto, porque o que está escrito ali você tem que revisar. Mas, de novo, e é um tema que ele não conhece quase nada. E o meu embate com ele é essa questão dele saber, mas para a gente ter uma ideia de que, assim, negócio que a gente não imagina, assim, você olha ali as pessoas do canal dele, é um canal, para ter uma ideia, canal da Bíblia em espanhol. Ele é católico e tal, mas não tem esse conhecimento todo. E você olha as pessoas dando os parabéns pelo vídeo, que é encorajador e tal, que tem sentido, você fala, cara, esse mundo realmente é uma outra coisa. Então, a gente tem que pensar em coisas que a gente não esperava, ou seja, vão existir pessoas que vão orquestrar as inteligências artificiais e vão criar valor e as outras pessoas para outras pessoas, e de maneiras que a gente não imagina, né? E outro ponto, assim, até para tocar no que a Isabela falou, o que é complexo hoje, talvez para a inteligência artificial, amanhã talvez não seja. Esses tempos saiu um estudo que a inteligência artificial acerta mais diagnóstico de câncer vendo imagem de exames do que os próprios médicos. Mas Imagina, o a médico, né? imagem,
Mas a imagem é mais fácil do que a linguagem, Felipe. A linguagem é muito Bom, subjetiva. algumas coisas sim, Quando? mas, Ah, né, mas até quando? O ponto é um pouco esse, acho que até quando. é. Eu fiquei Tá curioso que o falando de Léo casos falou que complexos, eu consigo pensar em algumas arbitragens que eu já trabalhei que o que a gente conversou aqui poderia ter sido útil. A linha do tempo, por exemplo, algumas ali que certamente teria ajudado muito. eu ia perguntar, fiquei curioso que o Léo falou, não, negociar contratos, tudo já pode ser feito através de... Fala um pouquinho mais, Léo, porque eu tenho uma dificuldade de entender isso. Então, por exemplo, hoje, e depois vocês acessarem o link que eu coloquei, eu tenho um dos assistentes é estratégia de negociação. Então, você vai colocar ali o caso e ele vai propor para você 3 estratégias de negociação ali. E ele utiliza modelos, não é do Turing, é de um outro. Tem umas teorias de negociação, né? Tem teóricos, filósofos de negociação especialistas. Então, você diz para o chat GPT, quando ele montar a estratégia de negociação, que ele utilize conhecimentos desse conhecimento. Então, ele já te sugere, faça um teste, estratégias interessantes. Então, como eu falei, vão existir agentes que vão trabalhar entre eles, vai ter um que vai pensar na estratégia, então vai ser muito bom negociador, e eles vão escolher dentro dessas 3 estratégias, vão utilizar essa, e vai ter um outro que vai conhecer muito bem técnicas de negociação. E aí você pode escrever, você está escrevendo e você não está sabendo se o outro lado, mandando e-mail ou no WhatsApp ou em software online, você não sabe se é uma máquina ou se é uma pessoa, desde que você não esteja vendo. Bom, hoje em dia, até no Zoom, hoje em dia, se você gravar a tua imagem, eu posso estar em outro lugar falando e vai aparecer eu aqui. Então, até imagem você não vai saber. Só não tem como saber hoje é físico. Se você tiver físico, você sabe que é uma pessoa. O resto, você não tem como, não tem noção. Então, tecnicamente, você pode estar negociando, seja por e-mail, seja por imagem, seja por WhatsApp, o que seja, pode ser uma máquina ali e ela pode ser muito mais capaz, tecnicamente falando, porque ela vai ter o conhecimento do mundo inteiro e usando técnicas específicas, do que a gente que tem um conhecimento menor, por mais que a gente estude, a gente tem um conhecimento menor. Eu estava falando com outros advogados, o cara falou, não, agora eu estou utilizando para algumas coisas as técnicas alemãs de XPTO, porque faz sentido. Então, eu acho que é esse ponto. Né? Não existe mais o limite é cada vez mais a gente que coloca e a gente vai ter que forçar. E eu acho que esse que é o ponto. A IA já escreve melhor que a gente, já executa melhor que a gente, mas o que vai ficar para a gente é criar estratégias, criar conexões, criar visões diferentes, possibilidades diferentes, que ela vai conseguir colocá-la para executar. Né? Mas a execução em si, hoje você pode executar quase qualquer coisa. Por enquanto, né? Que Léo, daqui a pouco tu... vai. Ô, desculpa, Dani. É só para Não, complementar vai essa lá, parte Gabriel. do atendimento. Ah, Tem hoje, a gente já está estudando aqui a possibilidade de ser atendimento pelo WhatsApp. Por exemplo, você vai conversar com o robô e ele vai. Você pede os documentos. O robô até demora um pouco para responder, para parecer até mais humano. Se for, aparece digitando, demora mais um pouco, ele responde. Tem a possibilidade até de você colocar sua voz para sair no áudio desse. E a gente nem sabe, vai chegar depois. Aí até onde vai o problema, que eu acho que vai ser o novo, a nossa nova fronteira, né? Que depois vai chegar um áudio do cliente, me encaminhando um áudio meu, supostamente, que eu falei alguma coisa na hora que a gente estava lá conversando sobre a proposta da ação ainda, enfim. Então isso é possibilidade que hoje já existe. Então eu fico imaginando lá na frente, fazendo esse intercâmbio que até o Léo estava falando, de usar técnicas de negociação, e você vai fazer o crossover disso aí tudo, bota as técnicas, bota meu áudio com meu nome, com minha voz, e o cliente vai chegar e vai ouvir a minha voz com a técnica lá de eu negociando com ele, o que a gente acertar vai para frente. Isso aí já é hoje, hoje já pode acontecer. Porque hoje Se você o não tiver robô já. físico, é só físico que você vai saber. Se for de outro meio, você não tem como ter certeza. E aí É. você fala o judiciário. O Barroso já colocou de uma forma muito clara que o judiciário vai cada vez mais estar utilizando a inteligência artificial. Então, o que eu digo para os alunos hoje a gente pensa, não, vou escrever uma petição para o juiz ou para o corpo do juiz ler. Já tem que começar a pensar que é uma inteligência artificial que vai ler aquilo ali. Não tenha dúvida, ou já está lendo em vários juízes, você pode ter certeza que já está acontecendo e cada vez mais. Então,
como é que você vai impactar melhor a IA que está lendo? É isso que tem que ser a cabeça nossa. Já vai fazer com os prompts certos na petição, vai colocar direto ali, que a IA vai ler e já vai pensar daquela forma. Mas é por aí, é o futuro que já é meio presente, né? Aproximando aqui de quase 20 anos de advocacia, eu fui fazer um teste aqui em paralelo do notebook LM que o Léo indicou. Eu coloquei ali um processo de 2.000 páginas. Em menos de 1 minuto, eu tive toda a timeline com a descrição de cada fase do processo. Eu consegui ler tudo isso nesse tempo aqui em paralelo e eu acho que eu teria 3 apontamentos mínimos do resultado que apareceu. E aí, lembrando o tempo estagiário, né, de fazer carga de processo, acho que hoje em dia isso aí já está bastante em desuso. Mas tanto de recurso, de tempo que lá atrás, e ainda hoje, acho que talvez a gente acabe perdendo, como isso pode ser redirecionado, esses esforços, esse recurso, para aprender novas ferramentas, aprender nova tecnologia, ganhar agilidade no processo e dedicar para o que realmente importa para a nossa profissão, né? E além disso, talvez acho que principalmente no contexto de escritório, departamento jurídico, as funções administrativas, né, que também podem ganhar muita eficiência com a inteligência artificial. Então, acho que isso deve ajudar bastante. Mas, Léo, já quero te agradecer aqui pela indicação da ferramenta. Fantástico, Não, é fantástico. impressionante. Depois bota ela para criar o podcast. E depois, se você quiser, me contacta, porque tem um prompt que você coloca que hoje ela está criando em inglês, mas se você colocar um prompt, você força ela a criar em português, só de curiosidade. Então, eu acho que esse é um ponto interessante, Daniel. Se a gente treinar o estagiário meia hora, 1 hora, para utilizar bem o notebook LM, que ele é contextual, ou seja, ele vai te responder e vai buscar nas 2.000 páginas aonde ele está te respondendo, então o risco é menor, você está potencializando o cara e ele, em teoria, não precisou ler em detalhes as 2.000 páginas. Então, eu acho que é muito isso. Entender a tecnologia, entender como é que você vai... por isso que eu digo, tem que treinar muito bem as pessoas a utilizar, saber qual tecnologia para o que é, e eu acho que é por aí o negócio. As IAs, a gente tem que pensar que elas... Hoje, a gente, para quem é mais antigo como eu, a gente está no mundo dos Motorolas, quando os telefones começaram, aqueles enormes lá, que a gente até tinha ação quando você tinha ações da Telefônica lá atrás, né? Então, isso vai crescer muito. Então, por isso que eu acho que a gente acha que a sociedade ou o pessoal está desconectado, mas talvez eles estejam mais conectados do que a gente imagina em relação ao que vai acontecer com o mundo. Dar um exemplo muito próximo aqui, a gente teve uma conciliação, tem um volume grande de processo que a gente acaba atuando, e para fazer a conciliação financeira, de cobrança de honorários e tudo mais, voltou sem nenhuma brincadeira, por volta de 7 vezes. E, assim, questões que acredito que com uma ferramenta, na primeira já teria vindo com um nível de acerto muito próximo do 100%. Então, acho que esse tipo de ineficiência, em geral, eu acho que é exatamente esse ponto que deve ser atacado e buscar ganho, nas áreas que realmente vão fazer diferença, tanto do lado dos escritórios como do lado dos jurídicos internos. Sim. Excelente, que bom que você fez o teste já e já Muito bom. consegue já. E essa turma toda vai fazer o quê, né? Quando perderem os empregos e, enfim, tem que abrir aí uma faculdade de engenharia de prompt, né? Que é um É pouco inevitável. inquietante. Eu acho que esse é um ponto. O pessoal fala, não, o prompt não vai ser necessário. E eu acho que esse é um ponto interessante. Não, porque as IAs vão ficar inteligentes e tal. Eu cada vez mais acho que prompt vai ser o diferencial. Porque se as IAs vão ser uma caixa preta que você vai colocar uma coisa, ela vai responder, o diferencial da Isabela, do Júlio, do Felipe, ele escrever um bom prompt para dizer, não, agora você vai utilizar de tal forma, vai utilizar tal técnica. Então, você precisa saber de forma avançada a colocar e a maneira de fazer é prompt. Então, eu cada vez mais acho que é cada vez mais importante isso, as pessoas conhecerem. O Stanley está Stanley. pergunta. Obrigado, Henrique. Saúde, boa noite a todos. Salvo engano, acho que foi o Júlio que falou aí sobre
recomendações do Conselho Federal sobre a inteligência artificial. Eu gostaria de ouvi-los a respeito. Foi o Eu, Felipe que vai lá, comentou. vai lá, Isa. Não, acho que foi o Felipe que comentou. Se quiser comentar, Felipe, fica à vontade. Posso? Acho que o primeiro ponto é assim, sendo recomendação já me parece melhor do que sendo um provimento de algo que você tem que ir lá cumprir exatamente como a OAB diz. É, a gente sabe que a OAB normalmente tende a ser mais protetiva. O Léo até falou do caso das startups de voo, só não falou que a OAB disse que não podia ter startup porque isso era atividade privativa do advogado, então não pode ter startup que ajuda o cara que teve o voo cancelado a conseguir uma indenização, porque a startup, na verdade, está prestando um serviço de advogado. As recomendações como um todo, acho que são recomendações razoáveis, não me parecem assim muito fora do esperado para fins da OAB. A recomendação que diz que a gente tem que olhar as políticas de privacidade, que a gente tem que avisar os clientes que a gente está usando inteligência artificial, que a gente não pode utilizar só inteligência artificial. Tem um ponto ali interessante que, em tese, diz que assim, a inteligência artificial não pode realizar ações privativas do advogado. Se ela for escrever uma contestação, em tese ela está realizando uma ação privativa do advogado. É claro que você vai ter uma revisão, mas enfim, acho que merece talvez um ajuste fino para focar mais no fato de que um advogado precisa revisar qualquer documento ou qualquer entrega que seja feita utilizando-se de uma solução de inteligência artificial. Embora isso já seja dito em alguma parte nas recomendações. Tem uma recomendação ali também que é fundamental, que é a necessidade de a gente treinar as nossas pessoas. Então, de os sócios de advogados fornecerem treinamentos para os associados dos advogados sobre o uso de inteligência artificial, vai muito em linha com o que o Léo estava dizendo. A gente tem que ensinar as pessoas a usar a ferramenta, senão também não adianta nada. Se não souber escrever um bom prompt, não vai chegar a lugares interessantes. Enfim, acho que Tem, para a OB tem é um umas bom meio começo. polêmicas ali, né, Felipe? Eu acho. Tem uma que você precisa expressamente pedir autorização do teu cliente e precisa guardar essa autorização, e o cliente tem o direito de não aceitar que você utilize inteligência artificial, ou seja, você pode ter na tua prática jurídica clientes que expressamente, ou seja, você vai talvez ter que dividir a equipe ou saber qual cliente autorizou, qual cliente não autorizou e guardar isso, né? E qual é a outra que tem? Acho que foi essa questão. E aí falar exatamente da obrigação dos sócios e líderes de escritório e tal, né, em relação ao treinamento e tal. Mas eu acho que tem algumas interessantes. Inclusive, eu coloquei aí, eu tenho um GPT, um assistente, que, para quem quiser, eu botei o link aí, ele resume, te manda o link, cria a política, se você quiser, em cima das recomendações. Aí é mais um exemplo aí que tá pronto. É só clicar e escolher o que você quer e ele vai criar para você. E daí, só para não dizer que eu não falei das flores, porque, de novo, a minha área é proteção de dados, o Henrique até disse, né, eu já tinha respondido um pouco sobre riscos de proteção de dados, mas tem uma coisa que acho que vale comentar. Se você usa o ChatGPT, ele guarda, a não ser que você exclua ou peça para ele não guardar, ele guarda suas conversas. Então, vale a pena você ter uma boa senha para proteger o seu ChatGPT, o acesso ao ChatGPT. Senão alguém pode acessar e ver tudo que você está conversando lá com o ChatGPT, e daí traz, obviamente, prejuízos concretos de uma série de casos. Só uma dica de cybersecurity, para não dizer que não falei das flores. Felipe, se eu puder complementar a sua, talvez até um e-mail separado. Não só uma senha separada, mas um e-mail separado. Dividir ali de fato o que é o teu conteúdo e o conteúdo que você eventualmente está arriscando numa ferramenta. Você pode colocar Já autenticação fiz, em 2 fatores também. O meu, por exemplo, tem. Aí você precisa mandar um código, ele manda para o teu e-mail ou manda para uma autenticação. Então, quanto mais importante você vai colocando os dados ali, você vai conseguindo se proteger, né? Para quem tem o seu próprio domínio, vamos lá, que eu sou um maluco, né, de Privacy Data Protection e Cyber. Para quem tem o seu próprio domínio, você consegue, usando o seu próprio domínio, pegar aquelas opções, alguns provedores têm isso, de catch-all, que você consegue criar e-mails antes do arroba, você pode colocar qualquer coisa que ele vai te mandar para o seu e-mail. Então, o que eu particularmente faço, para cada aplicação, eu coloco, tipo, gpt@o-meu-domínio.com.br, e uso somente esse login e, obviamente, uma senha só para isso, para acessar cada uma das aplicações. Mas aí é um nível de
maluquice um pouco maior, tá? Você não precisa fazer isso também. Você pode ter um cofre de senhas que já ajuda pra caramba, baixa um Bitwarden da vida, um Passkey ou qualquer um desses, já resolve o seu problema de criar uma senha para cada aplicação e eu já fico feliz. Não precisa ficar também criando um login e uma senha que nem eu faço. Maravilha. Mais alguém? Já está aqui chegando mais ou menos na nossa hora. O Léo, inclusive, está no fuso lá. Quantas horas, Léo? 4 a mais? Com 4 a 5. mais, né? Mas está de boa, estou acostumado a trabalhar nesse curso. Mas não sei se ninguém tiver mais. Eu saí um pouco mais angustiado do que eu entrei, mas Sempre. também com esperançoso, enfim, um misto aqui de emoções. Júlio. Eu também. Como advogado e professor também é bem complexo. A gente tá passando aqui por tempos, são grandes desafios. Se bobear, ano que vem a gente repete esse mesmo painel para falar sobre o mesmo tema e vai continuar tendo muita conversa e tudo que aconteceu em um ano já vai mudar a nossa perspectiva. Júlia, eu ia sugerir antes disso, para a gente pegar as dicas do Léo. Essas dicas são maravilhosas. Acho que antes de 6 meses a gente precisa disso. Em janeiro, fevereiro, para a gente discutir o calendário de eventos do CEDA, a gente já coloca inteligência artificial na advocacia, desafios, mesmo tema, e traz para cá. Podem contratar o Léo também. Ele não vai ficar fazendo Não, consultoria de graça. A gente vai Eu posso pegando aqui fazer, fica à vontade. Eu acho assim, é importante qualquer profissão, né? Mas a gente está falando do mundo do direito. Essa tecnologia está tão rápida que é importante você acompanhar alguém ou algumas pessoas para tentar ter essa clareza, né? De qualquer área, né? Eu tenho ali curso, tenho consultorias e tal, mas tem outras pessoas que falam, mas acompanhe isso, porque o ritmo, mesmo para a gente que está dentro, é impressionante. Hoje eu estou todo dia, e o ChatGPT, ele, por exemplo, que é um dos mais utilizados, ele não vem com manual de instrução e algumas coisas eles não avisam quando lançam. Então, a gente tem que ir descobrindo. Por exemplo, essa semana eu descobri que você consegue baixar o Word, Excel, você pode criar a tua resposta, depois você pede para ele criar em Word, em Excel, em PDF, ele vai lá e cria. Isso não está escrito em nenhum lugar, né? E isso eu você não consegue sabia. descobrir, assim como aquilo que eu falei de jurisprudência que era ruim, agora já é bom, assim como você hoje já pode baixar, utilizar um app, ou seja, em vez do navegador, você consegue baixar, você já consegue conversar com o ChatGPT por voz, e é impressionante. Quem não tentou, tente, porque é impressionante. Você conversa com a pessoa e você pode parar, falar, não é isso que eu estou pensando, e ela segue, assim. Quem não testou ainda o ChatGPT por voz, teste, você vai ver que é outro mundo. Então, acompanhe de alguma forma alguém, porque isso está muito rápido e a diferenciação e a eficiência está aí, né? Então, quem conseguir implementar isso no dia a dia mais rápido, você tem a vantagem competitiva.